Existe um nome que não só define o sucesso, mas também a controvérsia e a fascinação. Tom Cruise, além de suas acrobacias impossíveis e seu sorriso icônico, esconde uma vida marcada por desafios, decisões radicais e uma influência que transcende Hollywood. Desde os segredos de sua infância tumultuada até os laços complexos com a Igreja da Cientologia e os romances que o catapultaram para as manchetes, cada passo em seu caminho deixou uma marca indelével. O início de Tom Cruise, cujo nome completo é Thomas Cruise Mapother IV, nasceu em 3 de julho de 1962 na cidade de Syracuse, Nova York. Desde a infância, ele enfrentou desafios significativos que moldaram seu caráter. A família dele não tinha muitas comodidades econômicas e eles estavam sempre se mudando por causa dos trabalhos de seu pai, Thomas Cruise Mapother III. Um engenheiro elétrico descrito como uma figura autoritária e complexa, a quem Tom qualificou como um comerciante do caos. Esse ambiente gerou uma infância difícil, marcada por conflitos familiares e a luta constante para se adaptar a novas cidades. Apesar dessas adversidades, a mãe de Tom, Mary Lee, se tornou um pilar fundamental em sua vida. Como professora de educação especial, ela trabalhou incansavelmente para manter seus filhos dentro de uma estrutura sólida. Foi sob sua influência que Tom foi criado em um ambiente católico, embora com escassez de recursos, o que o levou a fazer trabalhos desde cedo para ajudar em casa. Entre cortar grama, entregar jornais e vender cartões postais, Tom desenvolveu uma ética de trabalho que mais tarde definiria sua carreira. O ponto de inflexão na vida de Tom chegou quando sua família se mudou para o Canadá. Lá, em uma escola secundária local, ele descobriu sua paixão pela atuação ao se juntar ao clube de teatro. Seus professores ficaram impressionados com seu talento natural, descrevendo-o como um artista nato. Embora o divórcio de seus pais o tenha obrigado a voltar para os Estados Unidos, seu interesse pela atuação não diminuiu. Em vez de seguir o caminho religioso, que ele inicialmente considerou ao estudar em um seminário, Tom decidiu que seu destino estava nos palcos. Depois de se formar em 1980, Tom empacotou seus sonhos e se dirigiu a Nova York com o firme propósito de se tornar ator. Sua determinação o levou a trabalhar como garçom enquanto participava de várias audições. Pouco depois, ele conseguiu seu primeiro papel no filme Amor Sem Fim. Essa pequena conquista marcou o início de uma carreira lendária que o catapultaria a se tornar uma das figuras mais icônicas de Hollywood. Mary Lee, mãe de Tom Cruise, foi uma figura fundamental na vida do ator. Com uma profissão nobre como professora de educação especial, Mary Lee se destacou por sua tenacidade e dedicação aos seus 4 filhos. Criá-los em um ambiente católico, apesar das dificuldades econômicas, foi um dos desafios mais significativos que enfrentou. No entanto, sua força e amor incondicional deixaram uma marca indelével em Tom, moldando grande parte de seus valores. Em um lar onde o dinheiro era escasso, Mary Lee tentou oferecer estabilidade emocional aos filhos enquanto lidava com um casamento complicado. A relação dele com Thomas Cruise Mapother III, descrito por Tom como um pai intimidador, apresentava desafios constantes. Apesar dessas tensões, Mary Lee priorizou o bem-estar dos filhos e trabalhou duro para dar a eles as melhores oportunidades possíveis. Foi Mary Lee quem apoiou a mudança da família para o Canadá. Foi onde Tom descobriu sua paixão pela atuação. Embora seu casamento tenha terminado em divórcio, Mary Lee continuou sendo uma figura central na vida de seus filhos. A dedicação dela não só o ajudou a superar obstáculos pessoais, mas também inculcou em Tom uma ética de trabalho que o guiaria em seu caminho rumo ao estrelato. O apoio de Mary Lee foi crucial durante os primeiros anos da carreira de Tom. Em um gesto significativo, ela o acompanhou em sua decisão de se mudar para Nova York para perseguir seu sonho. Esse apoio incondicional não só cimentou a relação entre mãe e filho, mas também foi o motor por trás de muitas das conquistas iniciais de Tom. Mesmo quando alcançou a fama mundial, Tom sempre reconheceu o impacto positivo que sua mãe teve em sua vida. Thomas Cruzeiro Mapother III. O pai de Tom Cruise foi uma figura central, mas conflituosa na vida do ator.
Engenheiro elétrico de profissão, Thomas proporcionou estabilidade econômica durante alguns anos, embora seu caráter e comportamento tenham deixado uma marca duradoura em seu filho. Tom descreveu seu pai como um comerciante do caos. Uma pessoa pouco confiável e propensa a exercer controle por meio do medo e da intimidação. Essa relação tensa influenciou profundamente a percepção de Tom sobre relacionamentos e sua determinação de construir uma vida diferente para si mesmo. O trabalho de Thomas envolvia constantes mudanças, o que gerou instabilidade na infância de Tom e seus 3 irmãos. Embora esse estilo de vida nômade tenha oferecido algumas oportunidades, como a mudança para o Canadá, onde Tom descobriu seu amor pelo teatro, também surgiu uma sensação de desconexão e isolamento. A figura autoritária do pai se traduziu em episódios de tensão familiar que contribuíram para o eventual divórcio dos seus pais. O impacto de Thomas na vida de Tom não foi completamente negativo. Apesar das dificuldades, os desafios que enfrentou com seu pai, eles o motivaram a trabalhar duro e a perseguir suas metas com uma determinação inabalável. Depois do divórcio, quando Tom voltou para os Estados Unidos com sua mãe e irmãos, ele manteve um contato limitado com seu pai. No entanto, anos depois, quando Thomas adoeceu de câncer, Tom teve a oportunidade de fechar um capítulo difícil em sua vida ao se reconciliar parcialmente antes da morte de seu pai. Thomas Cruz Maposier III deixou um legado complexo na vida de seu filho. Embora tenha sido uma figura que encarnou muitos dos maiores desafios da infância de Tom, também representou uma lição importante sobre como superar adversidades e construir uma vida nos seus próprios termos. Sua influência, embora carregada de conflitos, impulsionou Tom a se tornar uma pessoa resiliente e focada em seus objetivos. A Igreja da Scientologia, uma organização controversa, fundada por L. Ron Hubbard, desempenhou um papel crucial na vida de Tom Cruise desde que ele foi apresentado a ela por sua primeira esposa, Mimi Rogers. Ao longo dos anos, Tom se tornou um dos seus defensores mais proeminentes, o que teve um impacto significativo em sua vida pessoal e profissional. Sua relação com a Scientologia tem sido tanto uma fonte de apoio quanto um foco de críticas públicas. Desde que se uniu, Tom acredita que a igreja o ajudou a superar desafios pessoais, como a dislexia que enfrentou na juventude. No entanto, sua associação com a Scientologia também gerou inúmeras controvérsias. A postura antipsiquiátrica da organização, que Tom adotou publicamente, o colocou no centro de intensos debates na mídia. Declarações como sua oposição ao uso de medicamentos psiquiátricos e sua crítica à atriz Brooke Shields por tratar sua depressão pós-parto com antidepressivos polarizaram a opinião pública. Além das polêmicas pessoais, a influência da igreja na vida romântica de Tom também tem sido alvo de escrutínio. Tem-se especulado que a Scientologia desempenhou um papel na escolha de suas parceiras e na dinâmica de seus casamentos. Particularmente, com Nicole Kidman e Katie Holmes. Rumores sobre práticas questionáveis, como audições para potenciais parceiras, mancharam a imagem pública de Tom. Apesar dessas controvérsias, Tom Cruise continua sendo um defensor firme da Scientologia. Seu compromisso com a organização vai além de sua vida pessoal, já que ele tem trabalhado ativamente para promovê-la e obter reconhecimento internacional para ela. Essa relação multifacetada continua sendo uma parte essencial de sua identidade, definindo tanto sua imagem pública quanto suas decisões pessoais. Nicole Kidman, uma história de amor e conflito reconhecida, foi a segunda esposa de Tom Cruise. O relacionamento deles começou durante as gravações de Dias de Trovão em 1990. E rapidamente se tornaram um dos casais mais destacados de Hollywood. No entanto, a história de amor deles foi marcada tanto por momentos de paixão quanto por desafios significativos, muitos dos quais estavam relacionados à Scientologia. O casamento de Nicole e Tom durou uma década, durante a qual eles adotaram 2 filhos, Isabella e Connor. Embora parecesse uma união ideal à primeira vista, os problemas começaram a surgir devido às diferenças fundamentais entre os dois. Nicole, criada na fé católica, teve dificuldades para aceitar o crescente compromisso de Tom com a Scientologia.
A influência da igreja em sua vida matrimonial criou tensões que eventualmente levaram à separação. Apesar das dificuldades, Nicole Kidman sempre falou com respeito sobre Tom Cruise, reconhecendo sua dedicação como pai e sua paixão pela carreira. No entanto, depois do divórcio em 2001, seus caminhos se separaram completamente. Os filhos adotados pelo casal ficaram com Tom e continuaram sendo parte ativa da Scientologia, enquanto Nicole seguiu um caminho diferente. O legado do relacionamento deles continua sendo um tema de interesse tanto para a mídia quanto para os fãs. Foi uma união que refletiu os altos e baixos de combinar dois mundos distintos, a intensidade do amor e o choque de crenças pessoais. Embora o relacionamento tenha terminado, o impacto que teve em ambos ainda é evidente em suas respectivas trajetórias. Kate Holmes, um romance e uma separação pública, atriz conhecida principalmente por seu papel na série Dawson's Creek, foi a terceira esposa de Tom Cruise. O relacionamento deles começou em 2005, no meio de um turbilhão midiático, marcado pela famosa aparição de Tom no programa da Oprah Winfrey, onde ele pulou no sofá para declarar seu amor por ela. A união deles foi vista inicialmente como um conto de fadas, mas os desafios nos bastidores não demoraram a surgir. Kate e Tom se casaram em 2006 em uma cerimônia luxuosa em um castelo italiano, com o líder da Scientologia, David Miscavige, como padrinho de Tom. Pouco depois, deram as boas-vindas à filha deles, Suri, quem rapidamente se tornou o centro das atenções da mídia. No entanto, o relacionamento começou a se deteriorar devido a preocupações relacionadas à influência da Scientologia na vida da filha deles e o controle que a organização exercia sobre o casamento deles. Em 2012, Kate surpreendeu o mundo ao pedir o divórcio, alegando motivos pessoais e preocupações sobre a criação de Suri. O divórcio foi rápido e silencioso, e Kate ficou com a custódia total da filha. Desde então, ela se afastou da Scientologia, enquanto Tom manteve um contato limitado com Suri. Apesar das dificuldades, Kate Holmes se mostrou uma figura resiliente e protetora, sempre priorizando o bem-estar da filha. O relacionamento dela com Tom, embora breve, deixou uma marca indelével em ambos e continua sendo um dos capítulos mais comentados na vida do ator. Brooke Shields e a polêmica sobre a psiquiatria. Em 2005, Tom Cruise gerou controvérsia ao criticar publicamente a atriz Brooke Shields por usar antidepressivos para tratar sua depressão pós-parto. Esse confronto começou quando Tom, como defensor da Scientologia e de sua postura antipsiquiátrica, declarou que os medicamentos psiquiátricos não tinham base científica e eram prejudiciais. As declarações dele provocaram um debate acalorado tanto na indústria do entretenimento quanto na comunidade médica. Brooke respondeu com firmeza, defendendo sua decisão de buscar tratamento e destacando a importância dos medicamentos para sua recuperação. Além disso, fez um apelo a Tom para que se concentrasse em sua carreira e respeitasse as decisões pessoais das mulheres em questões de saúde mental. Esse intercâmbio gerou um debate mais amplo sobre a psiquiatria e o estigma em torno das doenças mentais. O momento culminante dessa polêmica aconteceu quando Tom apareceu no programa Today e teve uma discussão tensa com o apresentador Matt Lauer, reiterando suas opiniões sobre a psiquiatria. Essa entrevista se tornou viral, atraindo tanto críticas quanto apoio, mas prejudicando bastante sua imagem pública. Finalmente, em 2006, Tom Cruise se desculpou pessoalmente com Brooke Shields, o que marcou o fim dessa controvérsia. No entanto, o impacto desse episódio continua sendo um lembrete dos riscos de misturar crenças pessoais com declarações públicas em temas sensíveis. David Miscavige, o aliado controverso. O enigmático líder da Igreja da Scientologia ocupa um lugar fundamental na narrativa que envolve Tom Cruise. Há anos, o relacionamento deles tem sido tema de debate. Não só pela proximidade pessoal que compartilham, mas também pelo impacto que, segundo vários relatos, teve nas decisões profissionais e pessoais do ator. O que poderia ser descrito como uma amizade inquebrantável, também tem sido fonte de intensas críticas e especulações que mantiveram ambos no centro do escrutínio público.
Para entender a profundidade dessa relação, é crucial destacar que Miscavige v. Cruz não só compartilham uma forte conexão pessoal, mas também uma devoção mútua à Scientologia. Esse vínculo foi reforçado ao longo dos anos através de múltiplos eventos e colaborações, muitos deles cuidadosamente orquestrados por Miscavige. Por exemplo, foi relatado que Miscavige desempenhou um papel fundamental na organização de alguns dos momentos mais significativos na vida de Cruz, incluindo cerimônias e eventos que destacavam sua filiação com a Igreja. No entanto, essa relação não se limitou ao âmbito pessoal. Sua influência parece ter se estendido também ao profissional, moldando a maneira como Cruz gerencia sua carreira e sua imagem pública. Apesar dos benefícios percebidos, essa relação também tem sido bastante controversa. Um dos aspectos mais discutidos tem sido a forma como a lealdade de Cruz a Miscavige e a Scientologia pode ter afetado seus casamentos, especialmente com Nicole Kidman. Segundo rumores persistentes, a postura de Kidman em relação à Igreja gerou tensões que eventualmente contribuíram para a dissolução do relacionamento dela com Cruz. Esse episódio não só marcou um ponto de inflexão na vida pessoal do ator, mas também trouxe à tona o papel que a Igreja e, portanto, Miscavige poderiam ter desempenhado no desenvolvimento dessas dinâmicas. Além disso, as críticas a David Miscavige não se limitam ao seu vínculo com Cruz. Ao longo dos anos, surgiram múltiplas denúncias sobre supostas práticas controversas dentro da Igreja sob sua liderança. Essas incluem acusações de trabalho forçado, vigilância intensiva dos membros e uma estrutura de poder que, segundo alguns ex-membros, favorece o controle absoluto por parte de Miscavige. Embora essas afirmações tenham sido veementemente negadas pela Igreja, elas contribuíram para manchar sua reputação e, por extensão, a de aqueles associados a ela, como Tom Cruise. Os filmes que definiram a carreira cinematográfica de Tom Cruise estão cheios de sucessos icônicos, que o consolidaram como uma das estrelas mais reconhecidas de Hollywood. Sua ascensão começou com Risky Business em 1983, onde sua interpretação de um jovem empreendedor o catapultou à fama. Esse papel foi seguido por Top Gun em 1986, um filme que não só definiu sua imagem como símbolo de ação, mas também se tornou um fenômeno cultural. Ao longo dos anos, Tom demonstrou uma versatilidade impressionante. Em Rain Man, 1988, ele trabalhou ao lado de Dustin Hoffman em uma história que ganhou o Oscar de melhor filme. Posteriormente, ele protagonizou a franquia Missão Impossível, onde seu papel como Ethan Hunt mostrou sua habilidade de combinar ação intensa com momentos dramáticos. Outra obra destacada é Edge of Tomorrow, 2014, uma mistura de ficção científica e ação que foi aclamada pela crítica. Tom é conhecido por fazer suas próprias acrobacias, o que adiciona autenticidade às suas interpretações. Desde voos extremos até saltos impossíveis, seu compromisso com cada projeto tem sido uma constante em sua carreira. Esses filmes não só definiram sua carreira, mas também o estabeleceram como um ator dedicado, versátil e disposto a superar limites. Através de suas escolhas cinematográficas, Tom Cruise deixou um legado que continua inspirando gerações de atores e fãs. Vida pessoal e filantropia de Tom. A vida pessoal de Tom Cruise tem sido tão fascinante e complexa quanto seus filmes. Ao longo dos anos, Tom teve 3 casamentos com mulheres destacadas na indústria do entretenimento: Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes. Cada relacionamento teve momentos memoráveis e desafios únicos, muitos dos quais foram influenciados pela Scientologia, a qual Tom tem permanecido fiel por décadas. Com Nicole Kidman, ele adotou 2 filhos, Isabella e Connor, que continuaram sendo parte da igreja após o divórcio do casal em 2001. Posteriormente, com Katie Holmes, teve sua filha biológica, Suri, cuja criação esteve no centro dos acordos após a separação. Embora sua relação com Suri tenha sido limitada, desde então, Tom tem mantido seu compromisso financeiro como pai. No campo filantrópico, Tom tem demonstrado uma generosidade notável.
Ele contribuiu para diversas causas, incluindo o Fundo Ashley Flint, que ajudou a cobrir despesas médicas de uma menina ferida em um acidente, e a Fundação Diabetes. Além disso, ele é um apoiador ativo de iniciativas de ajuda em casos de desastre, como o Fundo de Ajuda para o Tsunami. Essas ações destacaram seu lado compassivo e sua disposição em ajudar quem precisa. A combinação de seus relacionamentos pessoais complexos e seu compromisso com causas beneficentes pintou um retrato multifacetado de Tom Cruise. É uma figura que experimentou o amor, a perda e a controvérsia, mas que também usou sua posição para fazer a diferença positiva no mundo. As controvérsias públicas de Tom Cruise sempre estiveram no centro das atenções, mas raramente com tanta intensidade como no ano 2005, quando suas declarações sobre a psiquiatria acenderam um debate que rapidamente se transformou em um turbilhão midiático. Desde o começo, ficou claro que sua postura, profundamente alinhada com as crenças da cientologia, seria tão polêmica quanto influente. Ao afirmar que os medicamentos psiquiátricos careciam de base científica e que eram prejudiciais, Tom provocou uma reação imediata, tanto na mídia quanto na comunidade médica. Claro, essas declarações não surgiram do nada. A cientologia, conhecida por sua firme oposição à psiquiatria, tinha sido um pilar na vida de Cruise, desde que Mimi Rogers o apresentou à igreja anos atrás. No entanto, o que surpreendeu muitos e foi a veemência com que Tom defendeu essa posição em público. Um movimento que alguns interpretaram como corajoso, mas que outros consideraram imprudente. A controvérsia atingiu seu ponto alto durante uma entrevista no programa Today, onde teve uma troca notavelmente tensa com o apresentador Matt Lauer. À medida que a conversa esquentava, Tom insistiu que entendia melhor o assunto do que os próprios médicos e desconsiderou a utilidade dos medicamentos psiquiátricos. Esse momento não só ficou gravado na memória coletiva, mas também marcou um antes e um depois na percepção pública da sua imagem. No entanto, não foi apenas seu confronto com Lauer que acendeu as críticas. Pouco depois, Tom direcionou seus comentários para a atriz Brooke Shields, que havia falado abertamente sobre sua luta com a depressão pós-parto e sua decisão de usar antidepressivos como parte de seu tratamento. Para Shields, a experiência de se abrir publicamente sobre uma questão tão pessoal foi um ato de coragem. No entanto, para Tom, isso representava uma oportunidade de reforçar sua postura contra a psiquiatria. Suas palavras em relação a Shields foram interpretadas por muitos como uma falta de empatia, especialmente em relação às mulheres que enfrentam desafios de saúde mental. Isso levou a um aumento nas críticas a Cruise, com Brooke Shields respondendo diretamente ao ator e defendendo sua decisão de procurar ajuda médica. À medida que o debate se desenrolava, figuras da comunidade médica começaram a expressar sua preocupação, argumentando que os comentários de Tom não só estavam errados, mas também perpetuavam o estigma associado às doenças mentais. Para muitos, essa postura era especialmente problemática, dado que vinha de uma figura pública com uma plataforma tão grande. Até publicações respeitáveis como The Lancet se juntaram ao debate, apontando que, embora seja verdade que os medicamentos psiquiátricos podem ser mal utilizados, às vezes, eles também são uma ferramenta crucial para quem realmente precisa. O impacto dessa polêmica não se limitou ao âmbito profissional. Embora mais tarde Tom tenha se desculpado pessoalmente com Brooke Shields, as consequências desse episódio afetaram sua reputação de maneira significativa. No entanto, esse não foi o único desafio que Cruise enfrentou em relação à cientologia. Nesse mesmo período, começaram a surgir rumores sobre a influência da igreja em suas decisões pessoais e profissionais, alimentando ainda mais a fascinação do público pelo ator. Leah Remini é crítica à cientologia, conhecida por sua coragem de falar sem filtros. Ela se tornou uma das vozes mais ressonantes quando se trata de questionar a igreja da cientologia e, em particular, sua relação com Tom Cruise, desde que decidiu se afastar da organização. A atriz não tem deixado de expor, com riqueza de detalhes, o que classifica como as práticas mais sombrias e controversas dentro da instituição.
Sua ruptura com a igreja não foi simplesmente um afastamento silencioso, mas o início de uma cruzada midiática, que incluiu um livro revelador e uma série documental que deixou muitos de boca aberta. Nesse contexto, Remini tem centrado boa parte de suas críticas em Tom Cruise. A quem descreve como o rosto mais visível da cientologia e um de seus defensores mais fervorosos. Segundo Lea, o ator passou por uma transformação significativa ao longo dos anos, adotando atitudes e comportamentos que, na opinião dela, refletem uma forte influência de David Miscavige, o líder da igreja. Essa afirmação, que causou alvoroço na opinião pública, vai além de simples apontamentos. Pois Remini afirma que Cruise não só apoia incondicionalmente a organização, mas também participa ativamente de sua promoção global. Como se isso não bastasse, Leia Remini também destacou como essa devoção à cientologia afetou sua vida. A vida pessoal de Tom, incluindo seus casamentos com Nicole Kidman e Kate Holmes. Em suas declarações, ela apontou que a influência da igreja não só teve um papel no desfecho dessas relações, mas também marcou profundamente a dinâmica familiar do ator, especialmente em sua relação com seus filhos adotivos, Isabella e Connor, e com sua filha biológica, Suri. Essas afirmações geraram uma infinidade de perguntas, já que evidenciam até que ponto as crenças de Tom podem ter interferido em sua vida familiar. Claro, não podemos ignorar que, enquanto Leia Remini tem sido implacável em sua cruzada contra a cientologia, Tom Cruise optou pelo silêncio absoluto diante dessas acusações. Esse silêncio, longe de dissipar as especulações, adicionou uma camada a mais de mistério a uma história que já é fascinante por si só. No entanto, o que torna esse tema ainda mais intrigante é o fato de que Remini não só critica a organização, mas também questiona diretamente o papel de Cruise como uma de suas figuras mais proeminentes, uma postura que poucos se atreveram a assumir com tanta firmeza. Projetos futuros, do cinema ao espaço. Não é apenas um ator, é um fenômeno que constantemente redefine o que significa ser uma estrela em Hollywood. Nos próximos anos, ele está preparado para adicionar outro capítulo monumental ao seu legado, com um projeto que desafia não só os limites do cinema, mas também os da humanidade. Junto com a SpaceX e o diretor Doug Kidman, Cruise planeja filmar um filme no espaço, um marco sem precedentes na história do entretenimento. Essa iniciativa não só promete imagens espetaculares, mas também posicionará o ator como o primeiro a realizar uma produção cinematográfica na Estação Espacial Internacional, levando o conceito de ação realista, literalmente, para fora deste mundo. Mas não para por aí. Ao mesmo tempo em que planeja conquistar o cosmos, Cruise continua expandindo sua icônica franquia Missão Impossível. Com 2 novas entregas em desenvolvimento, essa série, que já estabeleceu um padrão de excelência no cinema de ação, promete alcançar novas alturas em termos de intensidade e criatividade. Em cada entrega, Tom leva seu compromisso ao limite, executando acrobacias que deslumbram até os espectadores mais exigentes. Desde escalar o Burj Khalifa até pular de aviões em altitudes extremas. Seu enfoque não só eleva a qualidade dos filmes, mas também desafia a percepção do que um ator pode alcançar fisicamente. O projeto espacial, embora surpreendente, se encaixa perfeitamente na trajetória de Cruise, marcada por seu desejo inabalável de ir além. Além do ordinário. Enquanto muitos atores se contentam em repetir fórmulas de sucesso, ele está sempre em busca de inovar, explorar territórios inexplorados e oferecer experiências cinematográficas que deixam uma marca indelével. Esse desejo de superar o estabelecido não só o manteve relevante por décadas, mas também o transformou em uma figura que fãs ao redor do mundo admiram por sua dedicação e coragem. Claro, por trás desses projetos também tem uma equipe que compartilha a visão de Cruise. O diretor Doug Kidman, conhecido por trabalhos como No Limite do Amanhã, traz sua experiência em narrativas visualmente impactantes, enquanto a SpaceX oferece a tecnologia necessária para tornar esse sonho aparentemente impossível em realidade. Essa colaboração única promete revolucionar a forma como o cinema utiliza a tecnologia espacial, estabelecendo um precedente que outros poderão seguir no futuro. Ao olhar para o futuro de Missão Impossível, é evidente que a série continua evoluindo a cada nova entrega.
Esses filmes não só oferecem ação espetacular, mas também exploram a complexidade do personagem Ethan Hunt, interpretado por Cruise, que combina coragem, engenhosidade e um profundo senso de responsabilidade. As novas entregas prometem manter os espectadores na ponta da cadeira, enquanto Cruise e sua equipe exploram novas locações, perigos e desafios que empurram os limites da imaginação cinematográfica. Assim, Tom Cruise continua consolidando seu lugar no topo de Hollywood, demonstrando que a idade não é um obstáculo para a grandeza e que sempre há novos horizontes a serem alcançados. Seja conquistando a gravidade no espaço ou redefinindo o cinema de ação na Terra, seu legado como um dos artistas mais audaciosos e dedicados do cinema continua se expandindo a cada passo que ele dá.